Bom dia, pessoal. Hoje eu vim tomar um café da manhã. Todo domingo eu fico com o meu dia mais livre, assim. Eu não deixo de comer nada que eu gosto durante a semana, né? Contando as minhas calorias, porque eu ainda tô no meu objetivo de emagrecer. Não tá sendo fácil nesses últimos meses, desde quando eu dei uma parada para as festas de fim de ano, voltar ao nosso propósito e as nossas rotinas é meio complicado, principalmente quando se trata de emagrecer, mas isso não significa que a gente tenha que desistir, é tudo um processo, mas enfim, eu vim aqui não para falar sobre isso, mas sim que hoje eu fui tomar um café, né, e como eu disse, foi uma coisa bem diferente, e eu resolvi comer essas bolachinhas aqui. E aí eu lembrei de uma época da nossa vida. Uma época que meu pai ficou desempregado e a minha mãe comprou uma máquina, um cortador de grama, para ele poder cortar grama, né? Na época Estreito inteiro ainda não tinha muro nas casas, e as casas não tinha essas reformas que cimentaram e tudo, era bem assim antiguinho, então tinha muita grama, muita cerca viva. E aí eu lembro que minha mãe, ela, antes dele sair, ela sempre preparava um lanchinho para ele, que era com essa bolachinha de maisena e uma margarina na época, não era nem manteiga. Aí ela fazia isso, ela passava assim a margarina, fechava, aí ela juntava todas as bolachinhas, né, do pacotinho, aí ela embrulhava com papel alumínio e ele levava pra poder fazer um lanchinho. E eu lembro que toda vez que ele estava perto da escola e que eu ia descer pra casa, que a gente ia a pé, e que eu passava e eu via ele me chamava. E aí eu ia lá, falava benção, pai, tudo. E ele sempre deixava a bolachinha pra eu comer. Eu não sei se ele fazia isso com as minhas irmãs, porque a gente estudava em horário diferente, mas provavelmente também, mas sempre isso acontecia. Então era assim, meu pai nunca foi muito assim na nossa infância, na primeira infância, acho que pelo peso de ter que criar e cuidar, e sustentar e educar, para poder, né, não errar na criação, cuidar da melhor forma possível. Ele não era uma pessoa muito afetiva, mas essa era a forma que ele tinha de carinho. Eu lembro que quando tinha uma mulher que vendia picolé, e a cerca era junto com a escola, assim, do fundo da escola. E aí ela vendia, Nilza, não lembro o nome dela. Ela vendia picolé e aí ele foi, já saindo dessa época de faxineiro, de cortar as gramas, né? Ele conseguiu um emprego como faxineiro da escola. E aí lá na escola, todos os dias: pai, posso ir lá comprar picolé? Pode, mas não fala nada para seus irmãos. Vai lá e compra, fala para pendurar que na sexta-feira paga. E depois, mais tarde, eu vim descobrir que ele fazia a mesma coisa que as minhas irmãs. Tipo assim, ele queria mostrar que era uma coisa exclusiva. Tipo, mostrar a minha importância, mas também mostrar pra elas a importância, entendeu? Tipo, se você é importante, não fala pra elas. Mas isso ele também fazia com elas. Então, assim, ele não sabia demonstrar de forma... Porque ele não teve afeto, sabe? Carinho, abraço. Mas esses eram os pequenos detalhes. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente se pega pensando assim: nossa, eu não recebi carinho suficiente do meu pai, não recebi carinho suficiente da minha mãe. Mas a gente não se atenta nessas pequenas coisas, entendeu? O cara tava cortando grama
do horário da manhã, entendeu? Ele tava o dia inteiro cortando grama. E ele fazia questão de deixar a bolachinha, porque ele sabia que a filha dele ia passar por lá, ia falar com ele, e aí ele ia poder agradar ela de alguma forma, entendeu? Com o mínimo que ele tinha. E aí foi um processo. Ele saiu de uma infância super complicada, ele perdeu a mãe muito cedo, foi boia fria, passou por vários empregos pequenininhos e o sonho dele era se tornar motorista. Se tornou motorista, entendeu? E aí conseguiu junto com a minha mãe pagar a faculdade de cada uma das filhas. Quer dizer, com o mínimo que ele tinha, ele conseguiu fazer muito. E eu tenho muito orgulho disso. Dele e da minha mãe, que foi o suporte para ele. Então, a gente precisa se atentar que cada um dá aquilo que recebeu. E cada um evolui a seu tempo. E no caso do meu pai, ele cresceu muito e ele evoluiu muito. E hoje ele é um pai carinhoso, que fala que ama, que gosta de abraçar, de apertar, coisa que ele não fazia antes, porque foi o que ele ganhou, entendeu? E hoje ele é muito mais afetivo, principalmente com os netos. E é isso, gente, é só uma reflexãozinha pra gente não julgar o outro pela forma como ele é. Porque cada um dá aquilo que recebeu. Cada um pode dar aquilo que recebeu. E cabe a gente a se tornar melhor. Porque as pessoas, elas dão baseado nas suas próprias experiências, naquilo que elas tiveram de vivência. E tem muitas pessoas que são amargas, que vivem com raiva, que são reclamonas. Se você não gosta desse tipo de pessoa, não seja esse tipo de pessoa. Jogue luz. É isso. E eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas é isso aí, gente. Bom dia. Bom dia, fica com Deus todo mundo.